Olha o Vandeco aí, gente! Quer o Vandeco, meu povo! Olha o Vandeco aí! Boa tarde, galera do esporte. Estamos chegando para mais uma edição do Vandeco News no canal do Vandeco. O canal que mais cresce no YouTube, o canal que fala de esportes, o canal que traz as notícias do Esporte Clube Noroeste, do Bauru Basquete, do SESI Vôlei Bauru, do ciclismo, do atletismo, da corrida de rua e da caminhada. Canal eclético que no último sábado completou apenas 7 dias e vem crescendo bastante, o número de inscritos tem aumentado bastante, o número de visualizações já ultrapassa 7 mil, a produção do nosso programa está muito contente com o nosso desempenho até agora, mas nada tão bom que não possa melhorar. Então eu conto com a ajuda de todos que assistem mais essa edição do Vandeco News, para multiplicarem o nosso canal, o canal do Vandeco, para seus amigos, para seus contatos, peçam para se inscrever, para assistirem os vídeos e darem um like e também, se possível, assinar o sininho para receber as atualizações que diariamente são muito fortes, de 3 a 4 vídeos por dia, imediatamente atualizado depois dos principais jogos do Esporte Clube Noroeste, do Bauru Basquete e do SESI Vôlei Bauru, e uma vez por semana a tão esperada entrevista do Bola da Vez. Ontem fizemos um contato com uma pessoa importante lá na Sangue Rubro e provavelmente sábado a gente vem com uma novidade na próxima entrevista do Bola da Vez. Bom, a gente começa o programa dessa semana falando sobre as curiosidades do esporte. Falamos as últimas ligadas ao futebol, mas como o nosso canal também fala de atletismo, nós vamos trazer uma notícia, uma curiosidade ligada ao ciclismo mundial. Então o Tour de France, que é a prova mais importante de ciclismo de velocidade e resistência no mundo, a prova mais competitiva, a prova mais duradoura até hoje e a prova que mais dá prêmios, que dá prêmios milionários para os vencedores. Uma informação legal que muita gente não sabe é o seguinte: as provas são feitos trechos muito grandes diariamente. Então todo dia tem um grande trecho que chega a ultrapassar às vezes 100 km e às vezes, obviamente, numa prova de 100 km o ciclista demora horas para concluir. E no meio da prova dá vontade, e o atleta se hidrata bastante, né? Ele, tanto no squeezer, vai trocando o squeezer, ele carrega às vezes 2, 3, 4 squeezers com água, vai tomando água e a bexiga às vezes fica cheia e ele tem que fazer xixi. Quando dá vontade de fazer xixi, o que ele faz? Para a bicicleta, vai lá no matinho e faz? Não. Muitas vezes ele faz xixi na calça mesmo, xixi na bermuda de ciclismo e vai embora para não perder tempo, porque ele pode perder ali 30, 20 segundos ou mais para fazer o xixi, então ele já pedala, já faz o xixi e segue em frente. Eu li a respeito no Tour de France, mesmo no Giro de Itália e na Vuelta de Espanha, que são os 3 campeonatos mais fortes do mundo, na sequência, a sequência de prioridade é essa: o Tour de France, o Giro de Itália e a Vuelta de Espanha. Muitas vezes o atleta faz xixi 2 vezes durante o trecho. Então uma curiosidade, um detalhe que a gente não sabia é que agora o canal do Vandeco traz na Curiosidades do Esporte para você que é telespectador e um ouvinte assíduo, por que não dizer, um telespectador assíduo do canal do Vandeco. Bom, vamos começar o programa de hoje falando sobre o Esporte Clube Noroeste, que fez uma partida muito importante e decisiva ontem contra o Lemense, né? Lembrando que o Lemense surgiu da transferência dos ativos do
Atibaia para a cidade de Leme, e aí o clube colocado na Série A2 já vem há 2 anos utilizando o CNPJ e a razão social do Atibaia. O time dirigido pelo Fael veio aqui em Bauru para buscar o empate, jogando por uma bola, o time fechadinho, muito caicai durante o jogo, e o Noroeste encontrou muita dificuldade para transpor a defesa dele, as linhas de 4 que foram colocadas. Muito difícil o Noroeste transpor essas linhas, tentou de todas as formas. No primeiro tempo o Noroeste não jogou bem, mas como tem que ser, né? O enredo dos jogos do Noroeste, no finalzinho acabou fazendo o gol. Bom, Noroeste 1, Lemense 0, gol nos acréscimos dá a vitória ao Norusco. Os times tiveram algumas chances, mas o único gol só saiu aos 47 do segundo tempo. O gol de cabeça do Luiz Thiago no cruzamento do Bala. Com a vitória, a 4ª na competição, o Noroeste chegou a 13 pontos e segue dentro do G8 em 5º lugar. E o Lemense é o vice-lanterna. A luz amarela acendeu lá na cidade de Leme e os dirigentes do Lemense estão preocupados, porque o Lemense hoje ocupa um lugar muito ruim na tabela. Já já a gente traz a classificação. Ficou com emoção, mas o Noroeste venceu o Lemense por 1-0 na noite desta quarta-feira, no jogo realizado no estádio Big Alfred, o Alfredo de Castilho, em Bauru. Os times tiveram algumas chances, mas o único gol só saiu aos 47, como eu tinha anunciado na cabeça da manchete, na cabeça da matéria. Aos 47 do segundo tempo, de cabeça, por Luiz Thiago no cruzamento do Bala. A partida foi válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. E como fica? Com a vitória, a 4ª na competição, o Noroeste chegou a 13 pontos e segue dentro do G8. O Noroeste estava em 7º e agora já subiu para a 5ª posição. Em 5º lugar, já o Lemense permanece com 6, agora abrindo a zona de rebaixamento do Z2. Lembrando que caem 2 times da Série A2 para a Série A3. Em 15º lugar está o Lemense, à frente apenas do Monte Azul, o único que não venceu, está apenas com 3 pontos na zona de rebaixamento. Sobre o jogo, a primeira jogada perigosa aconteceu aos 9 minutos com John Egito, que arrancou pela direita, invadiu a área até a linha de fundo, mas o chute foi cortado para escanteio, que não levou perigo. Já o Lemense chegou pela primeira vez com Kleber. Ele fez boa jogada pela esquerda, cruzou com perigo, mas a zaga cortou. Já no final do primeiro tempo, após muito tempo de jogo morno, o Noroeste quase abriu o placar. John Egito cruzou da direita e Luiz Thiago apareceu na segunda trave, cabeceando com muito perigo. E o segundo tempo? O segundo tempo seguiu com algumas chances, mas tudo indicava um empate sem gols. O Noroeste chegou mais nas bolas paradas. Em uma delas, John Egito cruzou com perigo, mas seu companheiro cabeceou muito mal. Já o Lemense melhorou com a entrada de Léo Souza, que teve 2 chances, uma em chute rasteiro dentro da área, defendida pelo goleiro Pablo, e outro de fora da área, mas a bola passou por cima, quase um golaço. Mas o Noroeste também teve sua carta na manga. Vinícius Bala, que infernizou o lado direito do Lemense, em boa jogada cruzou para a pequena área e Luiz Thiago apareceu livre, mas Nicola fez o corte no momento. Nos acréscimos, porém, a jogada se repetiu e o gol saiu. Bala foi acionado na direita, desta vez cruzou alto, encontrando o Luiz Thiago, que cabeceou de peixinho para fazer 1-0 para o Noroeste, num delírio da torcida ontem. O jogo tenso, porque o jogo já se caminhava para o final, a torcida já estava até aceitando o 0-0, e nessa jogada do Bala, um cruzamento alto, o Luiz Thiago, bem posicionado, entrou de peixinho e fez um golaço para delírio da torcida e muita emoção, inclusive desse que vos fala. Os dois times voltam a campo no próximo sábado às 16 horas. O Noroeste visita o Comercial no estádio Santa Cruz, lembrando que o jogo não será
no estádio Francisco da Palma Travasso, porque haverá um evento no Campo do Bafo, e será no Santa Cruz. Isso talvez possa ajudar o Noroeste. Um estádio maior, talvez a torcida do Comercial não vá em grande número. Um pouco depois, às 17 horas, o Lemense recebe o São Caetano no estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme. Sobre o jogo, Noroeste 1, Lemense 0, primeira fase, 8ª rodada, 19 horas e 30 minutos. Árbitro, Gustavo Holanda de Souza, muito complicado, deixou o Lemense catimbar o jogo, muito caicai, o juiz parou o jogo, isso enervou o time do Noroeste e a torcida. O Gustavo Holanda de Souza foi o árbitro, os assistentes Risser Jarussi, Diego de Oliveira. Cartões amarelos do Noroeste, para o John Egito, para o Vinícius Santana e para o Diego Maia. E o Lemense, o Douglas e o Carlão. O gol do Luiz Thiago aos 47 do segundo tempo, público pagante anunciado 1.878, renda de 36.110, o estádio Alfredão, o Big Office, na cidade de Bauru. Vejam, eu vou fazer uma crítica construtiva. A diretoria tentou fazer um movimento para trazer um público maior para o estádio Alfredo de Castilho, mas o público foi 1.700 pagantes. Eu acho que quando for feito um movimento desse tamanho, para trazer um público maior, tem que fazer um movimento muito maior. Envolver as empresas, envolver a imprensa, envolver a torcida sangue rubro, fazer alguns atrativos, sortear alguma coisa, sortear camisas do Noroeste, sortear bolas de futebol, Agrosolo, que é o patrocinador master, que aqui nós não temos problema nenhum em falar o nome do patrocinador, fazer algum movimento, trazer ele ao Cachorrão para fazer alguma coisa, mas enfim, o movimento de marketing que foi feito, não, na minha opinião, não foi da amplitude que deveria ser feito. As escalações do Noroeste formou e venceu com Pablo, Maicon, Luizão, depois Nando Venâncio, Vinícius Santana, depois Igor Ribeiro e Diego Maia. Jonathan Paulista, John Egito, depois Carlinhos, Emerson, depois Vinícius Bala. Eric Varão, Luiz Thiago e Carlão, que de novo teve uma boa atuação, voltando para apoiar a defesa, trabalhando no meio campo, muito forte, dividindo todas as bolas, mesmo não tendo feito o gol, o Carlão teve um bom desempenho. E o técnico, que até agora, com 100%, 3 vitórias e um empate, com o resto Moisés Erd, além de tudo, além de competência, também tem sorte, porque o Noroeste martelou o jogo todo e fez o gol no finalzinho. O Lemense, com Igor, Ramírez, Nicolas, depois Gerson, Gabriel Caran, Acácio, depois Pablo. Geandro, depois Samuel, Valdívia e o Alice Bonilha. O William, depois Léo Souza, Felipinho, Douglas e Kleber. Esse Valdívia aí, muito bom jogador, magrinho, ligeiro, habilidoso, para mim um dos destaques da equipe do Lemense. Legal? Maravilha! Então, o Noroeste, repito, volta a jogar na cidade de Ribeirão Preto, no sábado, às 16 horas. A torcida Sangue Rubro já está preparando uma caravana. Eu estava acompanhando no grupo da torcida aí. Já tem muitos nomes relacionados para essa viagem. E interessados devem procurar o Pavanello no WhatsApp que eu vou fornecer aqui no final. Quem não for a Ribeirão Preto, já é meu convidado para comparecer na sede. Comparece um pouco antes, o jogo é às 16 horas. A sede fica na na rua Venceslau Braz, em frente ao estádio do Noroeste, em frente ao estádio Alfredo de Castilho. Compareça lá por volta de 15 horas, um pouco antes, para tomar sua gelada, comer o seu petisco e assistir no nosso maravilhoso telão de 70 polegadas. Vamos ver aqui o que nós temos, falar sobre os jogos de ontem do Campeonato Paulista da Série A2. Campeonato que se mostrou, já era previsível que fosse um campeonato muito equilibrado. Times que estavam lá embaixo na tabela, por exemplo, como São Caetano, já subiram, já se reposicionaram. O único que não caminhou aqui foi o Monte Azul, que ocupa hoje a última colocação na tabela. E como eu disse, o Lemense, que perdeu para o Noroeste ontem, é o penúltimo colocado. Os resultados de ontem.
O Monte Azul perdeu em casa para o Primavera de Indaiatuba por 3-1. A Ponte Preta venceu fora de casa o Rio Claro e o Chimitão por 3-1. O Comercial venceu o Juventus na Rua Javari por 2-1. Oeste 1, 15 de Piracicaba 1, 15 patinando. Noroeste 1, Lemense 0, gol aos 47 do segundo tempo, com muita emoção. São Caetano em recuperação, olha aí, São Caetano em casa 2, Velo Clube Rio Clarense 0. Novo Horizontino em plena ascensão, 2, Linense 1. E o Taubaté venceu a poderosa Santista por 2-1. Como que está a classificação do Campeonato Paulista da Série A2? A Ponte Preta voltou à liderança com 19 pontos, a Portuguesa Santista tem 16, Novo Horizontino 16, Primavera 14, Noroeste em quinto com 13, Taubaté em sexto com 11, Rio Claro em sétimo com 11 e Comercial em oitavo com 11. Se o campeonato terminasse hoje, esses 8 times estariam classificados. Depois o Velo em nono com 10 pontos, Juventus em décimo com 10 pontos e o Linense em 11º com 10. Depois o São Caetano em 12º com 9, em 13º 15 com 8, em 14º Oeste de Barueri com 7, em 15º, ou seja, 15º, penúltimo colocado, o Lemense com 6 e em 16º o Monte Azul com apenas 3 pontos. Os artilheiros do campeonato: Caio da Portuguesa Santista, que não marcou ontem, com 5, Ailon do Novo Horizontino com 5, Bruno Moraes do Juventus com 5, Gé da Ponte Preta com 5, Carlão do Esporte Clube Noroeste com 4. Carlão está pertinho do primeiro colocado aí na artilharia. Carlão, repito, um jogador voluntarioso que não marcou ontem, mas que luta demais e a torcida fica muito satisfeita com o trabalho que o Carlão faz no campo. Mesmo às vezes não marcando gol, ele marca na saída. Ontem, no final do jogo, quando o Noroeste vencia por 1-0, ele deu chegou com o ombro no jogador do Lemense, derrubou o cara e já precisando segurar o jogo, deu um chutão para a arquibancada. É um jogador muito voluntarioso e, como eu disse anteriormente, sou fã do Carlão, foi uma ótima contratação da diretoria do Esporte Clube Noroeste. Isso é o que tínhamos de Esporte Clube Noroeste, então, que tem uma sequência importante a partir dessa semana. No sábado, joga no Palma Travassos com o Comercial, depois joga em casa com o São Caetano e depois sai no próximo sábado para jogar com o Monte Azul. Aí dá para fazer uma sequência aí de 7 pontos, ou seja, empatar com o Comercial Ribeirão Preto, vencer o São Caetano aqui e vencer o Monte Azul na cidade de Monte Azul Paulista. Da Série A2 e do futebol, era isso do que tinham para o dia de hoje. Vamos falar aí do SESI Vôlei Bauru, que na sexta-feira, às 18 horas, no ginásio Paulo Scaff, enfrenta o Barueri. O Barueri, que está uma colocação acima do SESI Vôlei Bauru na tabela. Então é um jogo de suma importância. O Marcos Kriek está trabalhando o time bastante essa semana, treinos cansativos e sucessivos para tentar retomar o caminho das vitórias, porque o time do SESI Vôlei Bauru vem de 4 derrotas, eu disse, para os 4 primeiros colocados da Superliga Feminina. Como que está a classificação? O Praia Clube com 37, o Minas com 31, o Osasco com 31, o Fluminense com 27. Reparem que as 4 últimas derrotas do SESI Vôlei Bauru foi para esses 4 times, e é até justificado. Depois veio o Flamengo em quinto com 26, o Pinheiros em sexto com 24, o SESI Vôlei Bauru em sétimo com 22, veja, e logo a seguir o Barueri em oitavo com 18. Depois o Brasília em nono com 14, o Unilife Maringá em décimo com 12, e o Energy São Caetano em 11º com 9 pontos. Então, sucesso para o SESI Vôlei Bauru. Se Deus quiser, vamos retomar os caminhos da vitória e subir posições na tabela do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro da Superliga Feminina. E Bauru Basquete. O Bauru Basquete, nesse sábado, às 15 horas, no ginásio Panela de Pressão, ginásio Comendador Cláudio Mantini, enfrenta a forte equipe do Paulistano.
como eu disse ontem, esse jogo já tornou-se um clássico do basquete brasileiro. O técnico Jorge Guerra Filho, o Guerrinha, não tem problemas para essa semana. Vem fazendo bons treinos táticos, treinos físicos, enfim, para deixar o time na ponta dos cascos, como diriam os antigos, para o jogo de sábado às 15 horas, no ginásio Claudio Antini. Diretoria do Bauru Basquete está fazendo uma promoção, levando 1 quilo de alimento você tem um desconto no ingresso que vai custar apenas 15 pratas. Uma boa pedida no sábado à tarde. Assistir aí o jogo do Bauru Basquete pelo NBB 22-23 contra o Paulistano. É importante que o Bauru Basquete pontue nesse jogo, vença, para talvez ocupar a posição do Paulistano na tabela. Como está a classificação? Franca, em primeiro lugar com 40 pontos, 20 jogos e 20 vitórias. Como eu digo sempre, Franca, campanha perfeita. Depois o Flamengo com os mesmos 40, mas com 21 jogos. São Paulo em terceiro com 39 pontos e 22 jogos. Minas, 33 pontos, 19 jogos. Pinheiros, 34 pontos, 21 jogos. Depois o Corinthians com 32 pontos e 20 jogos. O Paulistano com mesmos 32 em sétimo. O Bauru Basquete com 32 em oitavo. E o São José com 32 em nono. A diferença é na pontuação aí de saldo de cestas. Então essa é a classificação do NBB. Então o Bauru enfrenta o Paulistano, que está uma posição acima na tabela, e com a vitória provavelmente vai ocupar esse lugar. E vem de uma vitória importante em São José, uma vitória por 93-66, uma partida muito boa, com um aproveitamento muito bom do lance de 2 pontos. Só os 3 pontos, que o lance de 3 pontos o técnico Guerrinha está trabalhando melhor. Nós tivemos desempenho no lance de 3 pontos no jogo com São José abaixo de 50%, ficou em 46% o aproveitamento dos arremessos de 3 pontos. Então esperamos aí essa semana, uma semana completa de treinamentos, que o técnico Guerrinha possa trazer o time, repito, na ponta dos cascos para vencer o Paulistano. E com isso a gente termina essa edição do Vandeco News, agradecendo a todos que já se inscreveram no canal, que já deram like nos vídeos e já acionaram o sininho. Repliquem, ampliem o canal do Vandeco para seus amigos. Ontem, no final da partida do jogo do Noroeste, e antes também lá na sede da Sangue Rubro, conversei com pessoas, muitos elogios ao canal do Vandeco. Às vezes o aficionado, o torcedor fanático do Esporte Clube do Noroeste não tem tempo de saber o que aconteceu. É só entrar aqui no canal do Vandeco, que a gente em 20 minutos passa toda a radiografia dos jogos do Esporte Clube do Noroeste, também do Bauru Basquete e do César Vôlei Bauru. Tá viajando? Vou viajar. Põe lá no celular no carro, sem tirar a atenção, e assiste o canal do Vandeco depois, com mais calma. Muitos vídeos, lá tem, eu trouxe ontem, logo após o jogo, o gol do Thiago, trouxe a classificação, trouxe os resultados, enfim, muitas informações importantes que ajudam no dia a dia do esportista. No final do jogo ontem encontrei o Ricardo Lopes lá, que é o CEO do restaurante da Hípica. Um abraço para o Ricardão, meu amigo de longa data na área comercial. O Fernando Pezão, que foi meu companheiro de zaga lá no futebol da Hípica durante 10 anos, no jogo dos Reds contra os Blues. Era difícil, o centroavante não é igual hoje não. Naquela época, o centroavante sofria na minha mão e na mão do Fernando. O Fernando dava a primeira pancada e eu dava a segunda para derrubar. Era bem assim a zaga do time dos Reds lá da Hípica. Um abraço para o Fernandão também e um abraço para todos que prestigiam o canal do Vandeco. Lembrando ainda, um abraço para o Marquinhos da MDF Corte a Laser. Também ontem ofereceu a gente montar um cenário. Nossa produção está estudando com o grupo de designers do canal do Vandeco para a gente melhorar esse cenário, porque o cenário hoje é lindo, maravilhoso, com esse fundo de sangue rubro aí, o bombadão em cima da minha cabeça, mas a gente pretende melhorar, como melhoramos. Todos já perceberam aí que a abertura do Vandeco News é um clipe muito bem feito pelo designer gráfico Elvis Ferreira da Cidade de Agudos. Um grande abraço e voltamos amanhã com a edição de sexta-feira do Vandeco News. Fiquem com Deus e um bom dia a todos.